Boa tarde. Estamos aqui para mais uma conversas com bastonários. Hoje o Sr. Professor Menezes Leitão e, de facto, permitam-me que assinale, conseguimos fazer já 4 episódios. Este é o último deste primeiro ciclo. Reforço o que já disse em anteriores episódios. A ideia do Conselho Regional de Lisboa é, naturalmente, ouvir os senhores bastonários e não só sobre o tema dos estatutos, que é o deste episódio e deste ciclo, mas, no futuro, ouvi-los sobre outros temas que têm relevância para a nossa profissão. Nomeadamente, pretenderemos ouvi-los em relação à proposta que vier a ser aprovada na especialidade e, naturalmente, a opinião deles contará e muito para nós, como sendo, no fundo, fruto da experiência que tiveram enquanto bastonários da Ordem dos Advogados. Muito obrigado, Sr. Professor, por ter vindo. É uma honra recebê-lo aqui e a pergunta inicial é óbvia, não é? Que é, o que é que acha disto tudo que se está a passar? O que é que pensa desta proposta que foi ontem aprovada na Generalidade? Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é sempre um gosto aqui voltar ao Conselho Regional de Lisboa. Recordo-me que foi aqui que comecei, de facto, a minha presença nos órgãos da Ordem, como eu vou depois à presença do Conselho Superior e depois a bastonário, mas eu comecei como vice-presidente do então Conselho Distrital de Lisboa. Recordo-me que foi o único órgão da Ordem onde nós tínhamos reuniões à noite, portanto, o que não sei se ainda é assim hoje, mas na altura era isso o que se passava e, portanto, tínhamos aqui muita atividade. Eu gostaria de dizer, relativamente a este processo, de facto é um processo que me preocupa muito e que se deve dizer que nós estamos a assistir, por parte deste Governo e desta maioria, a um verdadeiro atentado aos direitos dos cidadãos, que passa por eliminar a existência de poderes independentes no âmbito da sociedade civil. E nós temos que nos lembrar como é que isto começou. Isto começa quando, no meu mandato, nós, perante a situação que existia na pandemia, nós fomos confrontados com o que estava a passar nos lares de idosos. E em Reguengos e também no lar do comércio, neste quadro, o que é que se veio a verificar? A Ordem dos Médicos, porque aquela situação foi absolutamente dramática, nós tínhamos idosos abandonados nos lares que morriam sem que os familiares sequer soubessem o que estava a passar. Em Reguengos, o alarme social foi tão grande que a fronteira com a Espanha foi fechada pela Espanha, portanto, neste caso aqui, devido à situação que se estava a colocar, e houve uma intervenção da Ordem dos Médicos e depois a Ordem dos Advogados também decidiu associar-se a esse tipo de intervenção, porque, de facto, e também interviemos no caso do lar do comércio que se verificou. E, na altura, se bem se recorda, isso desencadeou uma reação do Primeiro-Ministro, que teve uma entrevista a jornalistas do Expresso, onde repetiu o que agora ainda há dias fez em Bruxelas, quer dizer, as ordens não existem para fiscalizar o Estado. Têm poderes delegados pelo Estado e, portanto, não podem fiscalizar o Estado em circunstância alguma. Quando o jornalista tentava dizer ou contrapor qualquer coisa, ele dizia, não, senhor, não existem para fiscalizar o Estado. E, portanto, é precisamente aí que se inicia este processo. É processo esse que começou com uma primeira proposta apresentada, a proposta que se deve dizer que foi claramente rejeitada e, na altura, de maneira eficaz, era totalmente absurda, tinha o órgão de supervisão a ser eleito por 2/3 dos votos dos advogados, como fiz alguma vez que fosse possível, e depois surgiu, quando caiu foi dissolvida a Assembleia, voltou a surgir, de uma forma já mais moderada, esta lei. Aí parece-me que a atual bastonária, que então era presidente de uma associação dos advogados em prática, ou vice-presidente, penso eu, de uma associação de advogados em prática individual, que aliás nunca mais ninguém ouviu falar desde que foi eleita para a Ordem, foi chamada ao Parlamento e deu apoio à Lei das Ordens. Precisamente é preciso não esquecer, está indicado, que ela não só dá apoio à Lei das Ordens, como também aparece, inclusivamente, até a dar um parecer a explicar aos deputados como é que faziam a coisa. Sim, entregou um parecer que tinha sido feito na tal Associação de Advogados em Prática Individual, como se isso nunca mais ouviu falar desde então, e nessa altura aparece com esta indicação. E por isso, a minha interpretação sobre o que se passou foi que, a partir do momento em que ela, de facto, é eleita, enfim, quer o Governo, quer o Grupo Parlamentar, sentiram que era mais fácil a colocar a situação muito mais grave do que já existia. E, portanto,
nós tivemos, foi aprovada a lei que já estava em discussão, mas depois, quando foi a alteração aos estatutos das ordens, avançou-se muito mais do que a própria lei alguma vez fez. E deve-se dizer, nós tínhamos discutido esse assunto no CNOP, eu até defendia e cheguei a defender, na altura até tive uma candidatura à presidência do CNOP, onde perdi por um voto, foi eleito o atual presidente, neste caso, por essa indicação. Eu tinha uma posição muito mais radical, ele teve uma posição muito mais complacente e, de facto, verificou-se então uma desunião que existiu, que algumas ordens conseguiram chegar aos seus intentos, outras não. Que é o que se tem vindo a passar desde então. O exemplo típico é a Ordem dos Contabilistas de Certificados, que ficou em pânico com a ideia de lhe retirarem a obrigatoriedade de ter um contabilista certificado para as pessoas que têm contabilidade organizada, que praticamente esvaziaria a profissão, e a verdade é que a bastonária reagiu e voltou-se atrás. Portanto, que é que acha que é essa diferença? A diferença que existe é que há uns que têm mais facilidade em falar com o Governo e mostrar as suas razões, e há outros que têm menos facilidade em falar relativamente a este tipo de situações, que é uma questão óbvia. Portanto, quando nós vemos certo tipo de estilo, deve-se dizer que nota-se claramente que a Ordem começa a ficar isolada, porque a partir do momento em que a Ordem se transforma num sindicato, e a questão que se coloca é esta, e o que nós estamos a assistir é praticamente eu já nem digo deriva sindical, eu vejo aqui uma realidade alternativa em que a Ordem se considera um sindicato sem o ser. Portanto, no fundo, basta ver estas manifestações em frente aos tribunais, em que as pessoas aparecem vestidas de toga, aparecem a imitar as t-shirts dos funcionários judiciais, mas os funcionários judiciais trabalham no Tribunal e têm o Ministério da Justiça como seu patrão. Os advogados trabalham no Tribunal, mas não têm o Ministério da Justiça como seu patrão. Portanto, no fundo, estarem ali nos tribunais, colocando, no fundo, como se estivéssemos num piquete a tentar pressionar a empresa para nos dar regalias próprias, no caso da Ordem, isto é o descrédito absoluto. A partir do momento em que isso acontece, bom, é que o Governo passa a tratar a Ordem como qualquer sindicato. Portanto, a situação que existe aqui... Era isso que eu queria perguntar. E aí já não é recebida pelo Ministro, é recebida por um assessor, que se for preciso aparece em mangas de camisa, já não é... Se for ao Parlamento vai para as galerias, ainda ontem a Associação de Alojamento Local foi recebida em comissão, quando estava a manifestação, a Ordem vai para as galerias, portanto, nós estamos a assistir de facto a quem neste momento está a gerir a Ordem não tem consciência do que é uma Ordem e, precisamente por isso, ao entrar nesta deriva sindical, o resultado prático que existe é que é tratada como um sindicato. E os sindicatos têm, enfim, são respeitáveis, têm posições, mas não têm a capacidade de influência, a capacidade de colocar as questões na opinião pública que pode ter alguém que seja que represente uma ordem e que seja o bastonário. Por isso, a questão coloca-se aí. Eu queria colocar-lhe a questão, por força de tudo o que disse, porque há muita confusão entre o que é uma ordem, ou seja, por um lado, o que é uma ordem, por outro lado, o que é ser corporativo e se nós, entre aspas, a Ordem dos Advogados somos ou não somos corporativos, e por outro lado, quando é que nós passamos de ordem para sindicato, porque há muita gente que se questiona o que é isto, no fundo. Se pudesse só, na sua opinião, explicar-nos esta Eu explico diferença. Claramente. Olha, basta olhar para o nosso Estatuto. A nossa primeira atribuição no Estatuto é defender o Estado de Direito, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e colaborar na administração da Justiça. Precisamente, a partir daí tem que ser essa a nossa preocupação principal. Defesa do Estado de Direito, defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, colaborar na administração da Justiça. Por isso, enfim, aparece, de facto, a representação da dignidade, não digo dos interesses só profissionais, porque seríamos advogados, não da dignidade da advocacia, isso aparece aqui, mas a primeira missão é essa, que é isso que nos torna, de facto, perante a opinião pública como uma instituição valiosa e importante. Ora, se a Ordem dos Advogados cala sobre tudo o que está a passar no âmbito da Justiça, por exemplo, basta ver, a senhora bastonária fez um acordo com os oficiais de justiça para que eles não colocassem na greve a suspensão dos pagamentos dos advogados. E nunca mais ninguém falou na ordem da greve dos oficiais de justiça. Ora, essa greve dos oficiais de justiça está a colocar o país numa situação pior do que nos tempos da pandemia. Há advogados que já foram para as televisões dizer isso. Nunca se ouviu a ordem sobre os problemas que estão a ser colocados à justiça sobre esta greve, sendo que alguns aspectos da greve são de duvidosa legalidade. A pessoa estar nos locais de trabalho e não praticar certas categorias de atos colocam grandes dúvidas sobre a legalidade desse tipo de atuação.
Mas, para além disso, houve outro tipo de intervenções em relação ao nosso Estado de Direito que a Ordem não intervém. Por exemplo, este caso do CIS andar a perseguir cidadãos para recuperar computadores, é manifesto que é algo que devia preocupar a Ordem dos Advogados. Até onde é que vão os nossos serviços de informação? Nunca se ouviu a Ordem dos Advogados sobre este assunto, também nunca se ouviu a Ordem dos Advogados, uma situação que eu não sei e continua a passar-se, em nós temos neste momento tensões para interrogatórios que se prolongam durante 5 dias, porque há uma antiga jurisprudência do Tribunal Constitucional, a meu ver claramente errada, que se coloca nisto e já devíamos ter revertido, mas continuamos a ter este tipo de lesões dos direitos dos cidadãos. Ora, o que é que de facto, essa é que é a atitude valiosa, a atividade valiosa da Ordem. E aí o que se conseguiu já na primeira versão da Lei das Ordens Profissionais, porque de facto havia a intenção de alterar o artigo 5º, linha A, da Lei das Ordens, que nos dá a primeira função defender os interesses gerais dos destinatários dos serviços. Queriam cortar essa parte precisamente para retirar à Ordem uma capacidade de intervenção externa que não fosse na defesa dos interesses socioprofissionais, e precisamente por esse motivo isso caiu, porque as ordens opuseram-se todas a essa diminuição da sua função. Isso demonstra bem quando nós conseguimos convencer o que está a passar e denunciar isso publicamente, somos ouvidos. Se começarmos a fazer manifestações ou a dizer afirmações que vamos parar a justiça, quando o nosso dever, pelo contrário, é colaborar na administração da justiça, é óbvio que, a partir desse momento, não só não somos ouvidos pelo poder político, porque existe aí sindicatos, temos muitos, eles protestam, continuam a protestar, como também o resultado prático é que deixamos de ser respeitados pela opinião pública, porque, de facto, a opinião pública não consegue compreender que haja este tipo de intervenções por parte de advogados, designadamente sabendo perfeitamente que isto nada tem a ver com os tribunais e que é uma situação completamente estranha. Eu devo dizer, por exemplo, uma das coisas que me deixou perplexo foi ter sido aprovado na Assembleia Geral que os advogados, não sei se alguns dos fizeram, fizessem requerimentos aos processos sobre a Lei das Ordens. Bom, nós nos processos estamos a defender os interesses das pessoas que nos nomearam. Portanto, se houver tributação por incidente anómalo, quem é que paga essa tributação? É a Ordem? São os clientes? É o advogado? Bom, tudo isto são iniciativas que me pareceram muito mal ajuizadas e que, no fundo, levam a que aconteça o que o bastonário José Miguel Júdice definiu como a stopização da Ordem dos Advogados. Neste momento, a Ordem dos Advogados, no processo que está a adotar, está a confundir-se com o stop. E isso não é, a meu ver, uma boa imagem para a Ordem dos Advogados. Mas diga-me o seguinte, a Ordem não deve defender os interesses dos advogados? Deve, com certeza, defender os interesses dos advogados e tem de defender os interesses e as prerrogativas dos advogados. Agora, também não o tem feito, porque basta ver a seguinte questão. Ponto 1. Nós temos uma lei, e aí temos uma lei que devia ser aplicada, que é a lei que prevê a atualização dos honorários dos advogados no CADT. Era nesta, em junho, que tem sido sistematicamente feita. Na altura, tínhamos uma inflação muito baixa e as atualizações foram pequenas. Neste momento temos uma inflação alta. Onde é que está essa atualização? E alguém fala disso na hora? É que nós estávamos a falar quando a situação colocada e fazíamos pressão para que a situação fosse feita. E, portanto, neste quadro, mas a nossa defesa dos interesses dos advogados é tão mais valiosa quando os cidadãos têm consciência que também os defendemos a eles. Não é por acaso que aparece a dizer que os cidadãos são prejudicados se houver um ataque à advocacia, e são, e é verdade que sim. E diga-me o seguinte, só para ficar mais claro, se é que é possível, naturalmente, que é, há muita gente que se refere que estas atitudes podem ter como fundamento a tal defesa dos interesses dos advogados e que têm dificuldade em perceber quando é que se passa desta defesa que é justificada como sendo uma ordem e quando é que se passa para a outra parte sindical. Como é que nós traçamos a linha? A linha tem que se colocar no sentido de que não estamos a defender interesses socioprofissionais, mas sim a dignidade da nossa profissão e a dignidade da advocacia. Isso é algo que nos cabe representar. Agora, se estivermos a colocar numa deriva sindical, no fundo, pura e simplesmente, ignorarmos completamente o que é a nossa mais nobre missão, que é a defesa do Estado de Direito, dos direitos e garantias dos cidadãos, aí com certeza que seremos tratados como um sindicato como qualquer outro. E eu devo dizer, eu nestes 6 meses nunca vi uma posição tomada pela Ordem em defesa do Estado de Direito, que é algo que me preocupa. E acho que há sérios riscos para o Estado de Direito neste momento, quando nós vemos, por exemplo, que as pessoas podem ser ameaçadas por estarem a escrever cartoons ou situações deste género, como já estamos a ver, eu acho que esta situação é preocupante, portanto, colocando neste quadro.
E diga-me o seguinte, já agora tem sido muito falado aqui pelos outros bastonários que já cá estiveram, que a Ordem tem que se manifestar na defesa dos interesses dos advogados por influência, por negociação. Entende que esse é o caminho que a Ordem deve seguir ou entende que outras medidas poderão ser tomadas? É um dos caminhos. Em primeiro lugar, enfim, é preciso, nós não podemos estar apenas na negociação secreta neste quadro e tentando conceder o menos possível, mas acabando por ceder em certas medidas. Nós temos também que ter uma posição firme e neste caso, entendo que deve ser tomada publicamente em defesa do que são, de facto, valores essenciais no âmbito da advocacia. Isso parece-me que é, de facto, esta situação importante. Agora, nós nunca podemos ter, do outro lado, desrespeito para com o nosso interlocutor. Porque se isso acontece, o resultado é que deixamos de ser recebidos, pura e simplesmente, quanto a esta indicação. E acha que tem havia de respeito? Repare, eu tenho visto aqui algumas questões que me deixam algo preocupado. Por exemplo, se a Ordem aparece a dizer que a intenção do Governo deixar de exigir a licenciatura em Direito para a entrada na Ordem é desmentida no momento seguinte e depois vem surgir a lei e não aparece nada, bom, enfim, as pessoas ficam preocupadas e isso aconteceu. E com certeza quem esteja do outro lado diz, mas eu estou a negociar com alguém que está a dizer, que depois vai dizer coisas que não se estão a passar aqui. Isto acho preocupante. Ou seja, acha preocupante que se revelem essas conversas que se podem ter eventualmente? Repara, não sei se revelaram essas conversas. A verdade é que a verdade é que essa iniciativa não existiu, mas foi publicitada, algo que não existiu e que não se provou que, pelo menos, não verifiquei que fosse verdade neste quadro. Este tipo de situação é preocupante, como também foi preocupante vermos uma reunião com a CEPAS, em que aparece um comunicado cá fora a dizer que a CEPAS acordou uma série de coisas e depois a CEPAS vir fazer um comunicado a dizer que não acordaram nada disso. Ou vermos uma discussão com a Ordem dos Advogados do Brasil, que aparece, em que se diz que foi que o Presidente do Conselho Federal acordou determinadas coisas, ele diz que não acordou e, portanto, assistimos sempre a este tipo de revelações que não sei se de que lado está a razão, também acho que há aqui um padrão preocupante relativamente a este tipo de declarações, mas que, em qualquer caso, devem-se evitar, porque nós não podemos estar numa reunião e depois vir dizer ele disse aquilo, e isto são joguinhos infantis. E aí corre-se o risco de fazer como disseram na Europa ao Varoufakis, nós queremos reunir com adultos na sala. Portanto, e é essencialmente o problema que nós podemos estar a ter, é no fundo estarmos a ver uma certa infantilização da Ordem, que não é a forma correta de relacionamento institucional no quadro de instituições. E diga-me o seguinte, falou em outras possibilidades para além da negociação, o que é que acha que seria admissível no quadro que temos atualmente, para além da negociação, fazer? Claro, é sempre possível tentarmos defender a questão. Para já é necessário falar com os grupos parlamentares e tentar fazer as indicações, e nesta altura tem que ser todos os parlamentares e não apenas alguns de quem o Conselho Geral se sinta mais próximo. Por outro lado, há uma questão que me parece absolutamente decisiva, é que ter ver o que é que nós podemos fazer neste caso relativamente aos muitos advogados que temos no Parlamento. E que era uma situação importante, embora deva dizer, eu hoje tenho, não acredito muito nesta viabilidade, porque eu devo dizer, quando foi a questão da pandemia, e nós no Conselho Geral passámos por imensas dificuldades, porque inventou-se uma forma perfeitamente absurda de não dar qualquer apoio aos advogados, ninguém percebeu porquê, e na altura ligou-me a senhora bastonária Maria Jesus Serra Lopes e disse, mas podia falar com os advogados no Parlamento, somente a primeira comissão tem muitos advogados. Mas eu, quando fui ao Parlamento discutir esse assunto, eu verificava que muito parte dos advogados no Parlamento estavam, pelo contrário, a defender a posição do seu próprio partido. E, portanto, eu achei que a independência que existia há umas décadas relativamente à situação, hoje em dia já não existia, porque as pessoas estão muito preocupadas com o fato de não estarem a agradar ao líder partidário relativamente às questões que estão a defender. E por isso, neste quadro, mas apesar de tudo, eu acho que se deveria tentar fazer sentir porque senão eu tenho de dar razão ao bastonário Marinho Pinto. Eu nunca concordei com ele no sentido que os advogados não deviam ser deputados, porque eu achei que era importante os deputados termos advogados no Parlamento, precisamente
precisamente para também defendermos a nossa profissão. Não temos lá os médicos, temos lá os engenheiros, mas não temos os advogados e, portanto, ficaríamos numa situação desprotegida. Agora, se de facto é irrelevante ser advogado no Parlamento e se estiver em casa ataques à ordem e à advocacia e os advogados deputados não se importam, bom, aí a gente pergunta se faz sentido, de facto, estarem lá os advogados, mas penso que esse é um aspecto também que tinha que ser ponderado. Falar com os advogados deputados e ver em que termos é que eles podem ajudar porque isto, de facto, devo dizer-lhe, eu acho que este é o ataque à advocacia maior desde os tempos do Estado Novo. Portanto, nesta situação, isso parece-me claríssimo. Aliás, nem no Estado Novo se tomaram medidas deste género. E devo dizer, o ponto que me parece, por exemplo, claríssimo é ver isto no próprio PS, porque quando foi o exílio de Mário Soares para São Tomé, o Conselho Geral da Ordem reuniu precisamente em protesto de emergência. Portanto, o facto de ele estar a ser objeto desse tipo de medida pelo Estado. Enfim, e agora o que nós vemos é, pura e simplesmente, não haver nenhuma preocupação, principalmente por parte do Partido Socialista, em atacar a Ordem, mas estamos a ver uma certa tentativa que existe de abolir todos e quaisquer poderes independentes na nossa sociedade. E a verdade é que eu acho que devia haver mais controle por parte, porque a grande preocupação, e isso é que demonstrou a situação, é que as nossas instituições são frágeis. Portanto, isto é um fator que eu acho muito preocupante. E eu devo dizer que vemos isso, por exemplo, vimos isso quando foi... Ninguém se preocupou durante a pandemia com as multiplicidades de violações que estavam a ser praticadas. Portanto, praticamente ninguém quis requerer a fiscalização da constitucionalidade. Tiveram que ser só os advogados a requerer os habeas corpus, às vezes com custos pessoais para essa situação, mas, por exemplo, vimos a posição do Tribunal Constitucional sobre a Lei das Ordens, que aquilo, a gente olha para aquele acórdão e fica preocupado com a fiscalização da constitucionalidade em Portugal. Porque o Tribunal Constitucional chega ao ponto de apontar como argumentos para deixar passar a lei o fato de ordem dos psicólogos ter tido problemas com a autoridade da concorrência. Ora, como é que é possível que uma lei seja examinada com base em critérios destes? Se isto é assim, nós temos, de facto, uma situação muito frágil em termos de defesa das nossas instituições. E quando isso acontece, é o problema, quem é que está a controlar este tipo de coisas? E não havendo entidades independentes, bom, o resultado prático é que o Governo diz posso, quer e mando, e não há ninguém que lhe diga que não pode ser assim. Diga-me o seguinte, há pouco falou nos contabilistas certificados como tendo sido um exemplo do que se conseguiu em prol dessa classe. Porque é que acha que, porque nós olhamos e basta observar a realidade que nos rodeia e vimos que todas as ordens se queixaram, mas que eu diria que a única que anda na rua somos nós. Exatamente. Como é que isto se explica na sua opinião? Acha que o facto dos outros não virem para a rua permitirá obterem, eventualmente, maiores concessões? É isso que não, repare, nós temos que ter uma noção clara relativamente ao que uma ordem pode fazer e não pode fazer. E os outros, por visto, têm, né? Mesmo ordens têm sido acusadas de ter muita proximidade sindical. Os enfermeiros, por exemplo. Os enfermeiros, por exemplo, não têm nenhuma medida semelhante a esta. Se alguém protestar, são sindicatos. Não é a ordem, precisamente porque tem algum cuidado neste caso. Quando nós entramos nesta situação de irmos para a rua, ainda por cima de toga, que é um traje cerimonial para uma manifestação, bom, eu acho de facto que não estamos a adotar o que é a atitude que uma ordem deve tomar. E, neste caso, acabamos por ser confundidos com o sindicato. E aí a nossa fraqueza torna-se muito grande, parece-me a mim, porque basta olhar para todas as outras ordens, porque outras ordens têm conseguido aquilo. Aliás, vale a pena ler uma coisa que o Inevitável publicou há uns dias sobre a Lei das Ordens e que mostrou precisamente as posições dos vários bastonários, e alguns já estavam a favor da lei. Porquê? Porque já tinham conseguido resolver os problemas que lhes estavam a tentar criar. Nós não conseguimos, neste quadro, colocando aqui. Mesmo a Ordem dos Médicos, que deve dizer, foi aquela que o Governo tinha, a meu ver, mais irritação, a seguir a Ordem dos Advogados, primeiro a Ordem dos Médicos, depois a Ordem dos Advogados, neste caso, devido à situação que andávamos a fazer, mas mesmo eles conseguiram, porque tiveram casos em que médicos se demitiram dos serviços públicos. Nós não admitimos que a nossa ordem seja posta em causa. Eu tenho pena não ver advogados a fazer a mesma coisa. Portanto, isso é o que me parece que seria importante também tomar esse tipo de atitude. Mas mesmo na Ordem dos Médicos está a haver algum recuo. Eu tenho algum receio com este tipo de procedimento, nós fiquemos a ser a única ordem que veja os seus atos próprios completamente colocados em causa. E isso, não estou convencido, tudo o que está a preparar acarreta a curto prazo a destruição da advocacia em Portugal. E acho que é isso o que na prática se pretende. E era isso que eu
eu lhe queria perguntar agora, passando e pegando na sua última frase, quais é que acham que são os maiores riscos na proposta que ontem foi aprovada na Assembleia da República? Repare, a proposta está gizada desde o início, se for levada até ao fim, vamos ver, pode ser, há sempre as hipóteses das pessoas terem a fazer umas grandes ameaças e depois recuarem para dizer que afinal não somos assim tão maus quanto isso. Mas se isto for levado até ao fim, o que se passará será de uma dimensão catastrófica. Começa pela questão dos estágios pagos. Eu devo dizer, eu sou totalmente favorável ao pagamento dos estágios. Eu próprio tive um estágio pago quando iniciei a carreira. Na altura nós tínhamos 5 anos de curso e 2 anos de estágio, e por isso quando vejo dizer que nós temos excesso de estágios ou excesso de formação, acho que não faz sentido nenhum, mas a verdade é que, tendo um estágio obrigatório de 950 euros mínimo, nós temos que olhar para a realidade da advocacia. A realidade da advocacia é de as pessoas começarem a ganhar 900 e terem um médio de 2.100 euros por mês. Não há ninguém que ganhe esse valor que esteja em condições de pagar a um estagiário 900 euros mensais. Portanto, a única justificação para isto é pretender que não haja estágios. Portanto, isto pode parecer muito bonito para quem aparece cá fora, isto é geralmente para os estagiários, diz, excelente, já estamos licenciados e agora vamos para a ordem e pagam-nos 900 euros mensais, 950 euros mensais. Bom, e o resultado prático, mas depois perguntam, e qual é o escritório que lhes vai pagar aquilo? Se disserem nenhum, bom, e é verdade, e já vi gente responder, mas isso acontecer, ótimo, porque significa que não há lugar para estagiários. E significa, neste caso, que as pessoas não entram na ordem. Portanto, então, é a situação. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, não entra na ordem, já está preparado, que é com a consultoria jurídica deixar de ser ato próprio da profissão. Portanto, as pessoas não entram na ordem, mas dizem que podem trabalhar se fizerem consultoria jurídica apenas. Ora, fazendo consultoria jurídica apenas, o que se pretende, de facto, é esvaziar completamente, eu estou convencido que se isso acontecer, grande parte dos advogados que não exercem o patrocínio judiciário até pode deixar de estar na ordem, porque não tem que pagar os custos que tem, neste caso, e as regras deontológicas que existem, e, portanto, isto, no fundo, é nivelar por baixo, mas significa esvaziar completamente, em termos práticos, a profissão de advogado. E por isso é que eu acho, e deve-se dizer o seguinte, a exigência de estágio e que a consultoria jurídica seja ato próprio da profissão de advogado, consulta jurídica, é algo que existe desde a fundação da Ordem dos Advogados. Portanto, ou seja, nunca foi uma coisa inventada recentemente ou qualquer questão. Não, o diploma inicial dos advogados já diz logo isso. Não há advocacia sem estágio, eu até me lembro, eu escrevi uma biografia do professor Marcelo Caetano e ele relata, ele como estudante de Direito na altura fez uma manifestação contra aquilo, uma coisa brutal, e na altura a Ordem teve imensa dificuldade em impor-se contra os estudantes de Direito que queriam, de facto, todos começar a exercer e nunca se incomodarem com a Ordem. Portanto, isto existe desde 1926. Portanto, ora, estar agora a pretender que se faça um retrocesso quase há 100 anos, eu acho que é perfeitamente absurdo, mas a iniciativa será, de facto, a destruição da ordem e a advocacia. Se, de facto, for essa a indicação, eu espero que ainda haja alguma capacidade de travar isso, mas não seja por parte do Presidente da República, porque eu devo dizer, depois daquele acórdão do Tribunal Constitucional, acho que nós estamos muito mal entregues em termos de fiscalização de constitucionalidade. Diga-me o seguinte, falou na questão dos estágios, podemos já agora também concluir essa análise que tem a ver com o seguinte, o que foi dito às pessoas e o que está a ser dito é o princípio geral da remuneração do estágio, sendo que, por um lado, até quando estiveram aqui os deputados do Partido Socialista, na primeira vez que cá estiveram, falaram na diferença entre estágio de formação e estágio de trabalho, como sendo um remunerado, outro não remunerado. Aparentemente, esta distinção não existe neste momento. Não, a distinção não existe, de facto, a distinção, mas diz o seguinte, é que o Estado presume-se remunerado. Presume-se que tem trabalho, é essa a expressão. Presume-se que gera trabalho, e gerando trabalho tem que ser remunerado. Ora, com essa presunção, quem é que vai provar o facto negativo? Que não há fornecimento de trabalho ao estagiário. E como, aliás, se isso fosse possível, então nós temos alguém
num escritório e não se pede ao estagiário, porque as profissões aprendem-se fazendo. Portanto, não há ninguém que peça aos advogados estagiários que tente elaborar uma petição para ver como é que se faz. E logo a seguir ele aparece a dizer, mas deram trabalho que eram os 950 euros mensais. Bom, isto era completamente inviável o exercício do estágio num escritório de advogados. Portanto, é a situação. Eu, como disse, eu defendo a remuneração do estagiário, mas feito desta forma e com estes valores mínimos e com esta situação, bom, isto, o resultado prático será praticamente que ninguém dá estágio. E se ninguém dá estágio, a Ordem não tem como formar os seus estagiários. Diga-me o seguinte, quando nós temos esta figura, ainda que se diga que é para democratizar o estágio, uma vez que ninguém pode ser impedido de fazer estágio porque não tem dinheiro, que é, no fundo, esta a lógica, pelo que diz, é precisamente o contrário, ou seja, o que vai acontecer é cada vez menos pessoas vão conseguir fazer o estágio. Claramente. O que vai acontecer é isto. A Ordem, e acho que quem vai, pelo que eu percebi, parece que é o Conselho de Supervisão que hoje fica a controlar estas situações dos tais, da situação dos estágios, vai ter que ser verificado se o estágio tem remuneração ou não. E, portanto, as pessoas, em vez de, quando chega o estagiário, vão-lhe perguntar se tem um patrão que esteja a pagar. Ora bem, se ele disser não tenho patrão que esteja a pagar, então não pode fazer o estágio. Claro. Bom, e então como é que ele entra na Ordem? Portanto, isso é logo o problema de não se ver. É porque, repara, de boas intenções está um inferno cheio. Neste caso aqui, nós podemos dizer que a lei seca tinha uma excelente intenção de acabar com o alcoolismo. O resultado prático foi completamente o contrário. Qualquer jurista sabe isto. É muito fácil vender uma lei cheia de boas intenções e depois que só traz desastres. E é a situação aqui. Diga-me o seguinte, como é que é admissível, ou vamos, se calhar, contrariar a nossa natureza liberal, um estágio aparentemente terá a ver com um contrato de trabalho, ou não? Ou acha que aqui nem isso se verifica? Não, o estágio é um contrato de aprendizagem, portanto, a situação que existe, embora o regulamento que existe neste caso, neste âmbito tradicional, é nos contratos de trabalho, efetivamente. Mas nós já tivemos, eu recordo, precisamente quando estava aqui no Conselho, então do Conselho Distrital de Lisboa, nós tínhamos um programa de patronos formadores, que era financiado pelo EFP, e precisamente por isso permitia, através daí, pagar aos estagiários com essa indicação e, portanto, se o Instituto de Emprego e Formação Profissional puder trabalhar nessa área, é extremamente importante. E nós tentámos, quando eu estava no Conselho Geral, tentar retomar esse protocolo, mas o IFP não se mostrou interessado. Mas compreende as razões invocadas? Ou... Não, porque parece que a razão é essencialmente financeira. Na altura, aliás, quando surgiu a lei das ordens, aquilo foi muito engraçado, que eles disseram, queremos consagrar o princípio da remuneração dos estagiários. Eu disse, muito bem, então quem é que vai pagar os estagiários? Eu queria saber, neste caso. Porque se for o Estado, ótimo. Se for as ordens, é preciso aumentar as cotas, as ordens não têm dinheiro. Se forem os patrões, eu não acredito que eles tenham condições de os pagar. Ninguém sabia dizer quem é que os ia pagar, pois acabaram por pôr a regra que eram os patrões, precisamente. Bom, por isso é que eu acho que o resultado da iniciativa vai ser, de facto, impedir completamente o estágio. Portanto, a situação será essa. Mas acha que há alguma ligação entre esta dificuldade, que penso que não poderá ser ignorada em obter estágio, e que já existe atualmente? Já e vai aumentar de forma exponencial, não é? É que neste momento, mesmo sem estágios remunerados, já há pessoas que não conseguem fazer o estágio porque não conseguem arranjar patrono. É verdade que sim, essa situação. E isso, infelizmente, já se verifica. Presumindo que isto se vai agravar... Torna-se impossível e o resultado prático é a Ordem não consegue fazer a renovação dos seus profissionais. Isso, a médio prazo, é a morte da profissão, se não se consegue fazer a renovação. E, por isso, o que nós vamos ter é, efetivamente, um núcleo restrito de advogados. Eu não sei se é isso que interessa também, porque há pessoas que estão muito interessadas nessa espécie de maltusianismo, no fundo, limitar brutalmente o número de advogados, e aí, de facto, o resultado seria esse, que são apenas os que fazem o patrocínio judiciário. Aliás, essa é a tese do Vital Moreira, que anda por defender essa posição, e diz que para a Ordem é só o patrocínio judiciário, o resto toda a gente faz tudo. Portanto, e a partir daí, o resultado prático disso seria que nós teríamos uma redução do número de advogados a um valor perfeitamente mínimo. E isso tem o impacto de falência imediata da nossa caixa de previdência. Isso parece-me claro. Mas eu não consigo perceber como é que uma das razões que até foi na altura em que era bastonário, que era apontada, era precisamente a questão de nós não deixamos entrar as pessoas, nós somos corporativos, nós dificultamos o acesso. Ora, isto é melhor do que qualquer coisa, entre aspas, e o melhor aqui naturalmente é entre aspas, do que qualquer outra solução que existisse
para restringir o acesso. Não, é verdade. Essa ideia de que restringimos o acesso é completamente falsa, mas às vezes há a velha regra de que Goebbels dizia que uma mentira muitas vezes repetida torna-se uma verdade. Portanto, neste caso aqui. É porque basta olhar para os números, nós temos 35 mil advogados em Portugal, comparando com 8 mil na Áustria, que tem uma população semelhante, ou com 17 mil na Holanda, que tem o dobro, agora Países Baixos, que tem o dobro da população. Portanto, só fazer esse tipo de comparação basta, os números demonstram que não há qualquer barreira à entrada na profissão. Apesar de tudo, a profissão não deve ser uma profissão de acesso fácil. Portanto, eu nunca achei que nós devêssamos dizer que qualquer pessoa que entra com uma formação má e sem grandes qualificações. Portanto, no fundo, a situação está aí. Mas, de facto, o que se está a verificar é que, sendo completamente falsa essa ideia de que há uma tentativa de limitar o acesso à profissão, apesar de ser constantemente repetida neste quadro, ou que nós temos, efetivamente, aqui, já não é uma limitação de acesso, é uma redução brutal do que existe em termos de profissão. É isso que se vai passar, seguramente. Mas acha que isto tem alguma coisa a ver com a abertura dos atos próprios, como a consulta? Não, repare, estas questões, e a situação é bastante curiosa. Eu não sei de onde é que veio esta iniciativa, mas eu tive a ocasião de estudar a fundo, porque eu li aquelas 800 páginas do relatório da Autoridade da Concorrência que escreveu em 2018. E na altura é atribuído ao CDE, mas o que eles dizem lá no início, se a gente ler as páginas todas, é que eles é que chamaram ao CDE cá para confirmar esse tipo de situação. No fundo, disseram esta questão. E a Autoridade da Concorrência tem uma posição estranhíssima, porque quando nós propusemos, e foi aprovado em Assembleia, que a Ordem passasse a exigir mestrado para o acesso ao estágio, eu na altura recebi uma carta da Autoridade da Concorrência, furiosa, a dizer o seguinte: fizemos aqui um estudo que demonstra quais são as ordens europeias que exigem mestrado para entrar no estágio. E o estudo deles era que 17 das ordens europeias exigiam mestrado, só 7 é que não exigiam. E as 7 eram países como Malta, coisa assim, portanto, no fundo aqui, situações perfeitamente neste caso. Mas diziam, mas mesmo assim nós não queremos que a ordem exija e vamos nos opor e não sei o que mais, porque isto é contrário à concorrência. E eu disse assim, eu estranho que os senhores tenham tão falta de independência nas análises que fazem um estudo e, apesar de tudo, defendem o contrário do que o vosso estudo demonstra. Isto aqui é um pouco assim, portanto, o que resulta daquele estudo da concorrência, aliás, foi levado, eram coisas absurdas, do género de que nós nem tínhamos de ter a obrigação deontológica, nem devíamos ter a obrigação deontológica de contratar um colega, de quem retiramos o cliente para saber se está tudo pago e tudo mais, a questões de um elementar cortesia profissional. Exatamente. Não, era para arriscar tudo e tornar isto uma lei da selva. Ora bem, isto parecia completamente absurdo, mas de facto, isto, pelos vistos, teve alguma influência no âmbito deste governo, que já desde 2019 tinha escrito, e salvo até mesmo desde 2015, tinha escrito uma linha no seu programa, dizia vamos aplicar o relatório da Autoridade da Concorrência, mas era apenas uma linha, não era nada do que diziam a este propósito. Depois, o que é que sucedeu? Quando se dá a pandemia, e há de facto a irritação com as ordens, é que esta questão vai para a frente e da forma que veio, e completamente distinta, a princípio de uma forma muito mais radical, depois foi sucessivamente sendo atenuada, mas não ainda, mas depois foi agravada, a meu ver, no caso da Ordem dos Advogados, ao contrário do que se passou das outras ordens, porque eu acho que eles sentiram que não ia haver uma oposição adequada por parte da nossa Ordem. Portanto, isso é que me pareceu que foi o que se passou. Falou no estudo, o tal, da Autoridade. Falaram-se também na altura em que era bastonário os milhões que se iria poupar com esta situação. Diz-se que uma das razões para abrir a consulta a toda a gente, entre aspas, não é toda a gente, é para permitir que a concorrência funcione e que os preços dessa consulta passem a ser mais baratos, facilitando o acesso a essa consulta. Acha que isto faz algum sentido? Não. Isto é de facto para já. Enfim, nós já temos preços baixíssimos na advocacia devido ao elevadíssimo número de advogados que temos. E segundo, enfim, por este critério, nós nunca fazíamos, se aplicássemos esse princípio a toda a atividade económica, os restaurantes serviam comida estragada porque era mais barata, os supermercados também não tinham os produtos fora de prazo que era mais barato e ninguém controlava nada e, portanto, funcionavam assim.
assim, isto é de facto tudo o contrário de tudo o que o Estado deve fazer. Que alguém tenha sequer a ideia de dizer uma coisa dessas, enfim, é absolutamente extraordinário, mas claro, há muita gente que até pode ser enganada com isto, a dizer, não, eles estão a defender os nossos interesses porque colocam... Isto é óbvio que não é assim que as coisas podem funcionar. Como se disse, eu acho neste momento até que a remuneração da advocacia já é baixíssima, quando isso começar a ganhar 900 euros de mínimo e ter uma média de 2.100 é um valor baixíssimo no âmbito da advocacia. Se queremos dizer que as pessoas ainda devem receber menos, receber para aí 300, 400 euros, bem, isto aí temos a criar aqui um exército de profissionais jurídicos que não têm condições sequer para subsistir. E isto acho que acaba também com as faculdades de Direito, porque não há ninguém que queira ir para um curso onde se ganhe tão pouco. Não acha contraditório dizer-se, por um lado, quem entra na profissão tem que ganhar pelo menos 950 euros e, ao mesmo tempo, esvazia-se essa profissão, o que significará que estas pessoas que, se calhar, imaginemos que até vão ganhar os 950 euros, quando estiverem por conta própria, sozinhas, se calhar não ganham 950 euros. Pois, exatamente. Não só isto é tão absurdo, que eu ouvi colegas nas redes sociais a dizerem eu vou voltar a estagiário para ganhar 950 euros mensais. Portanto, já havia esse tipo de indicação. Agora, é evidente que numa situação deste género, nós estamos para já, eu não acredito que haja muita gente a ganhar os tais 950 euros. Portanto, isto vamos ter... Estamos a falar de um rendimento, para quem tiver escritório, para aí 2.500, 3.000 euros. Pois, se fosse o caso desse, assim, portanto, neste quadro, enfim, não acredito que haja muita gente que consiga pagar esse valor. As sociedades de advogados, as grandes sociedades já pagam mais, porque, no fundo, na prática, isto poderia transformar-se numa situação em que só temos estágio nas sociedades de advogados. E isso eu acho que é totalmente contrário à advocacia em prática individual. É precisamente o contrário da democratização. Exatamente. Isto tem um efeito absolutamente perverso e que quem tenha um mínimo de conhecimento da advocacia percebe o que se está a passar, o que se passará. Quem não tenha, enfim, pode não ver isso, mas também há a questão de quem percebe perfeitamente e não quer perceber, porque há a célebre frase do Al Gore, é muito difícil alguém perceber alguma coisa se o seu emprego ou cargo depender precisamente dela não a perceber. Precisamente neste caso aqui, e como vemos, nós temos hoje praticamente uma classe política muito dependente e neste quadro não se vê precisamente por isso uma tomada de consciência do que é a realidade na advocacia. Mas acha que a análise que eu tenho feito e que também tem sido aqui corroborada por anteriores convidados é no sentido de poder haver aqui, ainda que não seja querido, mas um benefício para as multinacionais, as consultoras, para as mediadoras imobiliárias, que agora, legitimamente, passarão a ter um licenciado em Direito a fazer toda a documentação das compras e vendas. Acha que vão ser os maiores beneficiados com isto? Porque vão ter principalmente as consultoras, porque já há muitos anos, as mediadoras imobiliárias também, mas principalmente as consultoras, porque já há muitos anos que as consultoras estão a tentar entrar no mercado de advocacia. Isso já era um problema em 2007, portanto, neste caso aqui, e precisamente por isso a ideia essencial é essa. Começou a tentar-se ver isso para as sociedades multidisciplinares, embora eu acho que se percebeu que a ideia da consultoria é perceber que as sociedades multidisciplinares não iam ter muita adesão, embora tivessem um grande benefício, que era não tinham transparência fiscal. E por isso, praticamente, isso eram, e eu devo dizer, disseram-me logo nas ministérios, não querem ter transparência fiscal, façam um Estado multidisciplinar. Portanto, era logo isto. A ideia que havia, parecia havia, mas nem o ministro estava convencido disso, mas pareceu-me que havia aí uma tentativa de tentar empurrar por essa via da situação fiscal para favorecer. Mas quando perceberam, a meu ver, que não havia tanto interesse na advocacia pelas sociedades multidisciplinares, acho que a ideia foi essa, então prescindimos dos advogados e fazemos os tais licenciados em Direito apenas. E acha que, no fundo, considerando algumas situações que têm vindo a público de pessoas que se fizeram passar por advogados e que, de facto, enganaram outras, parece-lhe razoável que agora se faça esta desregulação, se quisermos chamar? Claro que não, obviamente. Isso para já terá como efeito anular completamente essa situação e multiplicar os casos. E esses casos são muito sérios, e já houve casos muito grandes, e sempre existiram pessoas que se passavam por advogados sem o serem. Mas, neste âmbito aqui, nós estamos a colocar pessoas que não têm a mínima ideia do que é exercer a advocacia. Portanto, eu devo dizer, eu formo
licenciados em Direito todos os anos e digo o seguinte, os licenciados em Direito têm uma formação que é o típica do curso de Direito e que as pessoas parece que não entendem. Quando dizem, não, estão a dar uma dupla certificação, pertence às universidades. Não é assim, porque as universidades têm uma formação teórica. Portanto, ou seja, as pessoas podem saber Direito perfeitamente, mas não sabem dizer a alguém como é que resolve o seu caso, porque a pessoa não quer que lhe digam o que é que diz a lei sobre este assunto, quer que lhe dizem como é que é o problema, como é que ele deve ser resolvido e que deve haver uma retórica própria do advogado para evitar que a pessoa se meta em cessadilhos. Não é apenas dizer, olha, a lei diz isso, tem que se explicar como é que os seus interesses devem ser defendidos. E precisamente por esse motivo, quando nós estamos a fazer isso, nós estamos de facto a enfraquecer brutalmente a defesa dos cidadãos. E isso parece-me que é o problema principal que as pessoas, eu acho que veem, mas que no fundo fazem de conta que não querem ver. Portanto, pegando no que já referiu e aproveitando até para, na sequência, lhe fazer esta questão, que é a seguinte, defendeu-se e disse-se que nós não iríamos perder competências, que não iríamos perder atos e que o nosso núcleo ficaria intocável. O que eu lhe pergunto é, considerando que, por um lado, se afasta, o que já falámos, grande parte dos nossos atos próprios passa a poder ser praticado por outros, o núcleo duro também, de alguma forma, vai ser tocado pelas sociedades multidisciplinares que referiu, ou não? Sim, na prática sim, porque efetivamente o resultado será ter as sociedades multidisciplinares e ter alguém que pode ir ao tribunal, mas que tem outro lado outra pessoa qualquer para preparar o assunto de outra maneira e, portanto, estará naturalmente a ser afetado o núcleo duro. Agora, essa ideia de reduzir a advocacia ao núcleo duro do patrocínio judiciário, acho que não nos interessa nada, como disse essa é a tese de Vital Moreira, e a verdade é que desde o início o nosso núcleo duro nunca foi apenas o patrocínio judiciário, foi também a consulta jurídica. Desde sempre, e parece-me que é absolutamente essencial que se mantenha assim e que nós defendamos isso neste quadro, porque a ideia de ir ter apenas um advogado para tribunal, como se disse, isso já nem na Inglaterra, aqui foi corrigido, havia de facto a distinção entre os barristers e os solicitors, mas já não em que a pessoa tinha que se dirigir a um solicitor para saber o seu problema e depois o solicitor constatava um barrister para ir ao tribunal. Isso já não é assim. Neste quadro, os advogados têm que ter as duas competências, a consulta jurídica e o patrocínio judiciário, e têm que ser ambos atos próprios de advogado. E diga-me o seguinte, em relação às sociedades multidisciplinares, quais é que acha que são os principais riscos, quer para a classe e principalmente para o cidadão? Bom, os riscos que existem neste quadro é pura e simplesmente os advogados perderem a possibilidade de controlar uma sociedade onde estão. E, praticamente, no fundo, o resultado foi que empresas multinacionais de auditoria entram aqui e tomam conta completamente das sociedades de advogados. Portanto, isso é o que me parece que ocorre, e deve-se dizer, há um grande apoio de alguns advogados, colegas nossos, a essa iniciativa. Eu sou totalmente contra. Acho também há o risco de, embora as pessoas defendam que há Chinese Walls, eu acho que é muito difícil a ver, porque eu acho que, de facto, quando se fala das sociedades multidisciplinares, é uma coisa que eu acho muito engraçada, que é tentar diluir isto numa situação geral. Não, os membros das profissões reguladas podem constituir sociedades multidisciplinares, mas nós não vamos fazer uma sociedade com psicólogos ou com enfermeiros. A única questão que está em causa aqui é a realização da sociedade entre advogados e contabilistas certificados, para ter aqui a situação da auditoria ao mesmo tempo. E aí nós temos valores completamente distintos, porque os contabilistas certificados têm que revelar tudo à administração fiscal. E nós temos o profissional. Como é que isso funciona se tivermos uma reunião com o advogado e com o contabilista certificado? O contabilista certificado revela tudo e o advogado está calado e estamos satisfeitos com isto? Porque noutros países em que esta situação existe, a ideia que eu tenho é que nem sequer são muitos. Há outras questões que é completamente distintas, que é permitir que outras entidades controlem uma sociedade de advogados, ou tenham pelo menos que não sejam advogados, mas que participem no capital, ainda que não, embora aí também tenham problemas complicadíssimos, pois eles ficam preocupados com questões de reputação da sociedade, se a gente aceita o cliente X que é mal visto, e precisamente por isso também a nossa independência fica posta em causa quando temos esse tipo de intervenção. Isso preocupa-me qualquer dessas situações, e eu não sou nada favorável à ideia de que isto é um processo irreversível e que não podemos lutar contra ele. Portanto, eu costumo dizer neste quadro que não há processos irreversíveis e, portanto, por isso que é sempre possível, nós temos a posição. Agora, se não fizermos nada, com certeza as coisas acontecem. E em relação à nova orgânica que apareceu, os tais conselhos de supervisão, os provedores de destinatário?
a coisa mais absurda que alguma vez criou, porque no fundo demonstra bem o total espírito antidemocrático que caracteriza este governo. Porque o que caracteriza até agora a advocacia, e tem caracterizado, é que nós elegemos os nossos representantes e, portanto, e temos essa eleição e é isso que caracteriza. A partir deste momento, o que vai suceder é que um órgão com competências enormes, portanto, e praticamente com competências de controle quase total relativamente ao que se passa na Ordem, é apenas eleito formalmente, porque no fundo aqui coloca-se, aliás há ali uma confusão gigantesca, isto é um bocado a replicar o que se passou nas universidades, onde também se tentou criar uma série de personalidades externas, porque não se achou bem que as pessoas tivessem uma representação totalmente própria. O resultado prático foi que as universidades deixaram de ter qualquer intervenção pública neste quadro a partir do momento em que essa situação ocorreu, e o que se pretende com as ordens é exatamente a mesma coisa. O que é que então vai resultar daí quanto a isto? Primeiro ponto, eles vão dizer que têm ali personalidades de reconhecido mérito, mas têm que ser eleitas. No fundo, como é que se faz o reconhecido mérito? Se alguém tem que ser eleito, pode ter mérito ou não ter mérito. É logo essa questão. E depois, o curioso é que fazem uma cooptação e depois têm que eleger o presidente a partir dos tais, que não pode ser o advogado desse órgão de supervisão. Bom, eu para já, eu quero que lhe diga, eu conheço eleições da Ordem, participei em, foram 5 neste caso, e precisamente por isso eu pergunto, quem é que vai organizar uma lista para um órgão que não pode presidir? É logo a primeira questão que eu pergunto aqui. Alguém que vai fazer isso? Portanto, ou seja, não, o senhor foi preocupar, vamos fazer um Conselho de Supervisão, mas olha, quem vai depois presidir é outro qualquer. Eu não estou a ver. Confesso com toda a franqueza. Até para quem se convida, não é? Exatamente, ou seja, portanto, um daqui, mas para presidir não, é depois eleito por outro. Colocando ali este tipo de questão, coloca logo, aliás, na versão inicial era eleito por 2/3 da Ordem. Portanto, isso então é que nem o juiz do Tribunal Constitucional eles conseguem ser eleitos nessas condições. Portanto, só isso estava tão mal feito e continua a estar. Aqui eu tenho muitas dúvidas que consiga sequer eleger um órgão. E depois eu não sei se isto não vai servir de pretexto para depois dizer que os advogados estão, ou os médicos, ou quem quer que for, estão a boicotar a reformas e, portanto, que têm que ser metidos na ordem, neste caso aqui, por qualquer motivo. Porque, de facto, não estou a ver que isto seja viável. Esse órgão, que tem imensas competências neste caso, por exemplo, deve-se dizer que tomará intervenções, a meu ver, muito sérias. Por exemplo, este caso da intervenção que o Conselho Geral tomou sobre os brasileiros, provavelmente o Conselho de Supervisão reagia imediatamente nesta situação. Portanto, porque agora tem praticamente uma indicação. O que eu acho mais curioso é, no entanto, a figura do provedor dos destinatários de serviços, que é alguém que, no fundo, é eleito para vigiar o bastonário e o Conselho Geral. No fundo, é mais ou menos um pouco essa questão, que é eleito, é nomeado. É proposto pelo tal órgão e tem que ser aceito pelo bastonário, mas depois também, se não se propuser, não se aceita, portanto, não sei. Eu, essa figura de provedor, só me fazia lembrar, não sei, os colegas mais novos não se recordarão, mas havia uma figura do Hermano José, que era o Diácono Remédios. O Diácono Remédios, sim. Exatamente, e que era um provedor, cada vez que alguém aparecia a fazer qualquer coisa que ele não gostava, ele desligava aquilo e dizia aos meus amigos não havia necessidade. Exatamente, é um pouco mais ou menos o que a Ordem vai ter. Eu acho que nós já temos cada vez mais órgãos para fiscalizar a atividade do Conselho Geral, para além dos próprios tribunais, ainda ao Conselho Superior, ao Conselho Fiscal, agora somam-se mais 2, o Conselho de Supervisão e o provedor. Bom, daqui a bocado, quem seja eleito bastonário não consegue fazer absolutamente nada, porque a única coisa que tem que estar preocupado é que o que é que responder. É responder ao que os 4 órgãos da Ordem estão a dizer completamente, e depois o seu programa diz, não queremos saber, também fomos eleitos e, portanto, precisamente por isso. Enfim, acho que me parece-me, de facto, que a ideia é, de facto, estabelecer um controle sobre a Ordem e dizer que não tem controle, enfim, isto é perfeitamente absurdo. Basta ver o que se passou com os Conselhos Superiores de Magistratura, que também puseram lá pessoas nomeadas pelo Parlamento e tem-se visto, de facto, o controle que existe agora, que existe neste âmbito sobre esse tipo de questão. Portanto, a última coisa que eu queria ver na Ordem era advogados a ser controlados, porque a situação é muito preocupante se esses casos ocorrerem. E o tal provedor não poderá colidir com o provedor de justiça ou o provedor de justiça? Eu acho que sim, com certeza. O provedor de justiça tem que fazer recomendações. Agora, mas de facto, o problema do provedor de justiça é que o provedor de justiça não está diariamente na Ordem a olhar o que estão a fazer. E este provedor estaria, portanto, ou seja, no fundo a ideia precisamente é essa. É ter alguém, é uma espécie, só me faz lembrar os controleiros dos tempos do PREC, se mandava algum militar para as empresas e para os serviços públicos para estar lá a ver se estavam a cumprir o conceito da Revolução dizia. É um pouco assim, eu tenho achado que a deriva deste governo é um pouco o PREC e isto na Lei das Ordens também é um exemplo. Eu gostava de lhe questionar, com algo que também foi questionado durante o seu mandato, que foi uma das razões que foi invocada na altura para esta alteração toda, era
o facto, e também foi contra a Ordem dos Médicos invocado esse argumento, era o facto de ter acontecido, por exemplo, na Ordem dos Médicos o bebé sem rosto, no nosso caso o facto de existirem mais, salvo erro, 5.000 processos pendentes no Conselho de Deontologia, por exemplo, Lisboa, que acho que foi o que lhe perguntaram na altura. Acha que com esta nova estrutura isto vai ser resolvido, não na Ordem dos Médicos, porque agora estamos a falar especificamente da Ordem dos Advogados, acha que a solução para estas situações passa pelos novos órgãos? Não, claro que não, pelo contrário. Eu não estou a ver, se nós pusermos, como agora se propõe nos Conselhos de Deontologia, pessoas que não têm qualquer formação sobre a deontologia de advogado, eu acho com certeza que vão ter muito mais dificuldade em despachar os processos. Portanto, a ideia de acrescentar essas entidades não vai resolver nada. A ideia de que, eu devo dizer, pelo menos a experiência que eu conheço dos Conselhos de Deontologia, não é, nunca estive em nenhum, mas vi isso através do Conselho Superior, nunca vi que houvesse qualquer cooperativismo ou qualquer defesa de profissão, até porque chegavam-nos recursos. E, sim, precisamente por isso, as pessoas, e muitas vezes esses recursos eram confirmados relativamente a estas indicações. E quando não eram, a situação era alterada neste caso, mas eram poucos casos. Portanto, não estou a ver que tenha havido qualquer proteção relativamente a advogados por parte dessa situação, por parte da nossa atual estrutura. O que eu receio muito é que essa indicação de representantes externos sirva para perseguir advogados incómodos. Isso é que eu acho que é algo que é preocupante e que nunca deveria ocorrer. Se eu lhe pedisse para dizer quais é que são, na sua opinião, aquelas linhas vermelhas de todas estas alterações que nós estivemos a falar e que estão nesta proposta aprovada ontem, o que é que acha que são mesmo linhas vermelhas que nós não poderemos ou não devemos ceder? Repare, eu acho que nós nunca deveríamos ceder na questão dos nossos atos próprios, que isso é uma questão perfeitamente decisiva, porque isso aí matará a advocacia. Acho que devemos procurar defender a nossa a estrutura deontológica, porque eu acho que o advogado deve ser julgado pelos seus pares, portanto, essa é a situação. Há depois o recurso para os tribunais, mas, em primeiro lugar, devem ser os pares a julgar. Acho que isso é um princípio que deve ocorrer relativamente sempre quanto a esta posição, e também parece que acho que nós temos de ter muito cuidado em ter entidades externas a fiscalizar a ordem, colocadas aqui para, no fundo, indicar. Porque, repare, o que se vai passar, isto é, no fundo, a ideia é pura e simplesmente terminar com qualquer capacidade de intervenção externa da ordem, que é, no momento em que houver qualquer questão que ameaça o Estado de Direito, os direitos dos cidadãos e o bastonário se pronunciar, aparece o provedor como o diácono Remédios dizendo que a dizer isso, não havia necessidade. E os jornalistas agarram nos dois, portanto, ou seja, veio dizer não, o provedor já veio dizer que não é assim, e, portanto, apesar do bastonário ter dito isso. Portanto, isso é, no fundo, tentar minar completamente qualquer capacidade de intervenção civil. Acha que não aconteceria depois desta nova legislação? Não aconteceria, se fosse, apareceria logo o provedor a dizer que a intervenção da Ordem dos Médicos era injustificada, que a intervenção da Ordem dos Advogados ainda mais, que já pediu ao Conselho de Supervisão que dessem um parecer, que obviamente dariam imediatamente, com a maioria que tem, a concordar com o provedor a dizer que não pode ser isso, impugnaria as deliberações imediatamente que se colocassem, portanto, já as ordens perderiam toda a sua capacidade de intervenção. A ideia que existe é claramente essa, e precisamente por isso parece-me claro que estas situações não devem ocorrer. Agora, também, como disse, infelizmente temos uma maioria absoluta e temos uma total falta de controle por parte dos órgãos que deviam defender a nossa democracia, que infelizmente é o que está a passar no nosso país, e isso é pena, porque estamos a fazer 50 anos do 25 de Abril e estamos talvez na situação mais complicada desde então. Acha que, por exemplo, a ausência que referiu há pouco da Ordem dos Advogados em relação a algumas situações que mencionou que se passam na nossa Justiça também contribuirá para este, diria eu, para este estado de coisas? Sim, claramente. A partir do momento em que a Ordem dos Advogados torna irrelevante, o resultado prático é, no fundo, mas põe-se o problema de que um dia pudesse alterar a sua posição e aí já fica controlada completamente. Agora, é verdade que, não havendo uma voz da Ordem dos Advogados na nossa sociedade, o problema principal que se coloca é que a nossa justiça pode perfeitamente funcionar totalmente à deriva, em violação dos direitos, liberdades e garantias, sem que ninguém se pronuncie, e em degradação total. O estado dos nossos tribunais, por exemplo, neste momento é uma coisa absolutamente vergonhosa e deve-se dizer, ninguém se preocupa com isso. Portanto, as pessoas estão em risco quando vão aos tribunais, em consequência da degradação dos edifícios. Ainda me lembro do caso do Tribunal de Família e Menores de Aveiro, que aquilo metia medo das pessoas que lá entravam, com o dia que lhes caísse o teto em cima. Portanto, isso são situações e não se vê ninguém a tomar posição sobre isso, quando isso era a tarefa que a Ordem tem que ter e devia ter.
Sr. Bastonário, para terminar, queria, e já foi aqui incidentalmente mencionada, a questão da tal denúncia ou cessação, se quisermos, unilateral, do acordo de reciprocidade luso-brasileiro. Já ouvimos aqui várias opiniões de outros bastonários, mas naturalmente gostávamos de saber a sua opinião sobre tudo isto, nomeadamente considerando que tem o conhecimento do que fez no seu mandato, qual é a sua opinião, primeiro, sobre o acordo em si e considerando que também foi uma preocupação sua na medida em que, na parte final do vosso mandato, introduziram aquela alteração no sistema de acesso ao direito, gostaria que nos explicasse a sua posição sobre tudo isto. Muito bem. Vamos ver as coisas de forma adequada. O que me parece, neste caso, é que há uma regra que nós temos que respeitar, que é o nosso Estatuto. E o nosso Estatuto diz, no artigo 201, número 2, que existe reciprocidade com os colegas brasileiros. Precisamente por isso, não acho possível que um Conselho Geral possa, de um momento para o outro, dizer que denuncia o regime da reciprocidade, e aí ainda é pior, porque se nós violamos o nosso Estatuto, como é que podemos querer que depois os outros o respeitem ou que não o alterem, como se coloca? E ainda pior nos termos em que isso foi feito, primeiro dizendo que não tinham chegado a acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, que foi desmentido, e depois, por exemplo, também dizer que isto era amanhã, eu até vi o comunicado do Conselho Regional de Lisboa, a dizer que disseram que tínhamos de suspender já, depois afinal é até 31 de julho, colocando ali, mas isto parece-me claramente ilegal. E, portanto, neste quadro, a situação que existe é esta, a decisão tomada viola o artigo 201, número 2 do Estatuto e parece-me que está baseada em fundamentos completamente absurdos. Isso é a primeira questão que se coloca aqui. Primeiro ponto. O que vieram dizer é que os direitos do Brasil e de Portugal estão-se a afastar. Bom, pergunto, o Brasil é independente há 200 anos, estão-se a afastar há 200 anos, portanto, se só agora repararam nisso, é de facto uma situação um pouco estranha neste quadro quanto a esta questão. Segunda situação, disseram que havia queixas de ordens estrangeiras. Bom, eu, nos 3 anos em que estive na Ordem, nunca vi, fui a várias reuniões de ordem dos advogados estrangeiros, nunca vi uma queixa sobre advogados brasileiros. E também não estou a ver como é que os 3.500 advogados brasileiros, que é esse o número que nós temos cá, andam a circular por toda a Europa e recebem queixas por parte de ordens estrangeiras com um número gigantesco. Eu não conheço. Portanto, ou seja, nunca vi, pode ser que haja, mas olha, se há, surgiram recentemente, porque no meu mandato nunca recebi nenhuma. Não recebeu nenhuma queixa? Nenhuma queixa de nenhuma situação de advogados brasileiros. Neste caso aqui, havia colegas que diziam que achavam que, inicialmente há algumas delegações, diziam que as pessoas que estavam no acesso ao direito não estão com a formação adequada. Aí nós preocupámos com essa situação e, no facto, a situação que se colocava, alguém chegasse do Brasil e no dia seguinte inscrevesse no acesso ao direito. Isso pareceu-nos que era exagerado e talvez devesse haver um período em que, antes da inscrição no acesso ao direito... Assim, mais ou menos isso, e deve-se dizer que até tivemos fomos questionados por os advogados do Brasil, explicamos aquilo, e dissemos que não havia qualquer questão de reciprocidade, porque o regime que existe no acesso ao direito lá não é igual, portanto a questão de reciprocidade não se punha, e deve-se dizer que da parte da Ordem dos Advogados do Brasil, com quem existiu excelentes relações durante o meu mandato, e deve dizer com o Sr. Presidente Beto Simonetti, que até veio cá ajudar-nos, precisamente, e falou-nos sobre as questões que a Ordem dos Advogados do Brasil tinha tomado da pandemia. Nessa altura, foi perfeitamente compreendido e até a seguir fizemos um protocolo para dar formação aos colegas brasileiros, que eles queixavam-se dessa ausência e, portanto, estávamos a funcionar dessa forma completamente adequada. Portanto, enfim, deve-se dizer que, da nossa parte, nós sempre achamos que o acordo tinha vantagens, achamos que a questão, há colegas que têm medo de concorrência, ou de que o Brasil tem, de facto, muitos advogados, mas também é verdade seja dita, nem o número de advogados brasileiros que está em Portugal não chega a 10% dos advogados portugueses. Portanto, e também nem todos estarão aqui em permanência. Isso é logo a primeira questão. Também há muitos advogados portugueses que vão ao Brasil e colocam-se, neste caso, exercem lá a atividade, mas também não estão lá em permanência. Portanto, é apenas uma questão de intercâmbio, até esta devia ser generalizada a toda a UOPA, porque aí é que existem barreiras, inclusivamente, e bastante sérias com a advocacia nos outros países, onde temos até uma proximidade bastante grande. Portanto, o que me pareceu, em termos de fundamentação, porque eu não vejo nenhuma realidade ou qualquer base factual naquela fundamentação que foi apresentada, o que eu achei é isto. Achei que está a haver um falhanço gigantesco
no que este Conselho Geral propunha, precisamente pelo facto de uma das questões que eles achavam que era essencial era consagrar o tal direito de opção no Estatuto, no artigo 4º. Até dizem que nunca haverá uma alteração ao Estatuto se não for alterado o artigo 4º conforme o referendo. Eu, desde o início, achei o referendo uma iniciativa sem qualquer significado prático, como se verificou. Portanto, acabamos por fazer um referendo inútil, mas é manifesto que o referendo, para se decidir, sabemos que a nossa decisão tem alguma eficácia, sob pena de fazermos um referendo, gastamos dinheiro e depois os resultados dizem que ninguém quer aquilo. E se for assim, não faz sentido. Mas, por isso, perante esse fracasso, quer do referendo, quer da Lei das Ordens, onde ficou muito pior do que existia antes do Conselho Geral tomar posse, e estou convencido pelo facto de ter havido a posição que houve no Parlamento, que foi favorável à Lei das Ordens, até às atividades multidisciplinares e tudo mais. A consequência disso, enfim, fez aquela estratégia que é arranjar outro inimigo, portanto, ou seja, onde se pudesse rever em termos políticos a situação, e daí por isso apareceu esta loucura da noite para o dia, ver dizer que não entram cá mais advogados brasileiros. Mas eu garanto que isto é absolutamente ilegal, e eu estou convencido que qualquer advogado digno desse nome, se cá lhe recusarem a inscrição, ele impugna isso, e a ordem vai ser afundada em processos. Portanto, mas acha que a questão do acordo luso-brasileira é uma espécie, desculpe uma expressão, manobra de diversão? Acho claramente. É uma estratégia política clara, que é, no fundo, arranjar outro inimigo para dizer que para esconder o fracasso que está a ter na política do combate à lei das associações profissionais. Isto é tipicamente, e aliás, porque se de facto houvesse qualquer intenção, se o Conselho Geral não considerasse esta batalha perdida, pelo contrário, ele precisaria da ajuda da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem um peso gigantesco na sociedade brasileira, representa 2 milhões de advogados e poderia, de facto, ter uma influência muito grande relativamente à alteração que está a ser feita em Portugal. Quando se ataca a Ordem dos Advogados do Brasil desta maneira, bom, significa, neste caso, que, de facto, já se percebeu que a questão que se perdeu esta batalha e, precisamente por isso, acha que tem que arranjar outro inimigo para se dizer que está a fazer alguma figura. Eu devo dizer, ouvi que esta medida era considerada popular em alguns colegas, não devem estar a ver bem o filme, digo já com toda a franqueza, porque esta questão vai ser, o resultado prático vai ser nenhum, aliás, como se viu com o referendo, também teve um resultado prático de 0. Porquê é que acha que vai ser nenhum? Porque o que está a passar, isto é uma questão de relações entre Estados, portanto, ou seja, que não é colocada assim neste âmbito e corresponde, neste caso, a um diploma legislativo. O que se vai passar é que as leis são para cumprir e não podem ser alteradas por deliberações do Conselho Geral. Se alguém está convencido disso, enfim, acho que ignora as regras básicas do direito. E segundo, porque o resultado e o que se passará será uma série de impugnações que acabarão por proceder, nem que seja no Tribunal Constitucional. Isto pode parecer muito bem em termos populistas, porque é muito fácil arranjar um inimigo a que atribuímos as culpas do que está a passar, mas obviamente os colegas brasileiros não têm qualquer culpa da nossa situação em termos de advocacia e das guerras que o nosso governo está a dirigir, e por esse motivo, enfim, eu até me preocupa isto. De facto, houve acusações de xenofobia e eu acho preocupantes, porque nós não podemos, pura e simplesmente, agarrar num inimigo externo e dizer ele é o culpado de todos os males que estão acontecendo na advocacia em Portugal. E precisamente por isso denunciamos aquilo e denunciamos sem fundamentos, mínima correspondência à realidade. Como disse, eu nunca tive nenhuma queixa de uma ordem estrangeira sobre colegas brasileiros. E nunca tive também, e sinceramente, divergências entre direitos. Bom, existem em toda a União Europeia que são muito maiores. Portanto, e também temos um regime para os advogados europeus colocarem cá. E se as ordens estão-se a afastar, bom, descobriram isso agora, é que há 200 anos que as duas ordens jurídicas estão afastadas, que o Brasil é independente. Portanto, naturalmente, a resposta deles que isto é uma mentalidade colonial. Foi o comentário que fizeram. E, de facto, eu quando vi o argumento desses também disse, bom, de facto, não me parece que isto tenha a mínima consistência e a mínima aderência sequer à realidade. Portanto, isto parece que a Ordem dos Advogados, neste momento, vive numa realidade alternativa. É a conclusão que eu tenho. Julga-se um sindicato, faz piquetes à porta dos tribunais, parece que está a falar com o patrão, e agora faz uma denúncia de um acordo de reciprocidade como se o pudesse fazer num quadro que parece totalmente ilegal e sem um único fundamento visível. Portanto, isso parece-me completamente absurdo. Eu não posso deixar de lhe fazer uma pergunta que, de facto, estava a boilhar e a ouvi-lo e a pensar, até por tudo o que disse anteriormente, acha que esta nova legislação, tudo o que tem vindo a acontecer,
falámos no sistema de acesso ao direito. Acha que com esta nova legislação podemos ficar mais próximos do tal defensor público de que antes se fala, ou acha que não? Não tem nada a ver? Depende do que a Ordem fizer, porque se a Ordem começar a tomar medidas absurdas, do género, por exemplo, cancelar as nomeações ou fazer qualquer coisa assim, aí corremos o risco, de facto, de nos tirarem as nomeações, o que seria muito grave. Eu espero que isso não aconteça, porque sei que há muitos interesses em criar uma figura de defensor público, aliás, existe no Brasil, poderia ser o que ganho teríamos com isso. Isso prejudicaria muito os nossos colegas que estão a trabalhar na área do acesso ao direito. Espero bem que isso não aconteça, mas também devo dizer, para isso nós temos que ter alguma consciência da nossa importância e da importância da defesa dos interesses dos cidadãos. Se começamos a ameaçar que vamos parar a justiça, eu sinceramente fico preocupado que o passo seguinte seja dizer, bem, a Ordem não está em condições de assegurar o acesso ao direito, que é também uma atribuição que nos compete de acordo com o nosso estatuto. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Foi um gosto. Terminamos hoje o primeiro ciclo de conversas com os senhores bastonários. Voltaremos depois do verão com outros temas para falar com os nossos bastonários. Entretanto, chama a atenção que vamos ter um podcast especial verão na próxima semana e contamos convosco. Até à próxima.